Muito minhas saudações, meus irmãos, meus amigos, bem-vindos à Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. Hoje nós vamos continuar o tema de estudos que estamos fazendo neste mês e do mês passado, que é um estudo sistemático de alguns salmos significativos na palavra de Deus. No dia de hoje, estaremos vendo um salmo pequeno, mas bastante interessante, que eu tenho certeza que Deus há de usá-lo para que nós, servos dele, cresçamos em entendimento e estatura da sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por esse maravilhoso dia que nos oferta, pela oportunidade que temos, ainda que de maneira remota, de estudarmos um pouco mais da Tua palavra. Que Teu Espírito esteja com cada um de nós, a começar em mim, para que a Tua palavra cale fundo em nossas almas e gere transformação. Lhe rogamos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, meus amigos, hoje iremos dar um breve estudo sobre o Salmo número 28. O Salmo 28, ele é um salmo pequeno, mas bastante interessante e significativo por representar uma classe de salmos dentro do Saltério. Saltério é o nome que a gente dá ao livro que coleciona os salmos. Dando uma lida nele de maneira geral, ele assim diz na tradução da linguagem de hoje, que é o que eu vou utilizar. Ó Senhor Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda. Não deixes de ouvir o meu pedido. Se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos. Ouve-me quando levanto as mãos em direção ao teu santo templo e grito, pedindo a tua ajuda. Não me castigues juntamente com os maus, com os que praticam más ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. Castiga essas pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm feito. Dá aos maus o que merecem. Eles não querem saber do que o Senhor tem feito, nem reparam os seus atos poderosos. Por isso, ele os castigará e o destruirá para sempre. Louvado seja Deus, ó Senhor, pois ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. O Senhor é a minha força e meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda. Por isso, o meu coração está feliz. E eu canto hinos em seu louvor. O Senhor Deus é a força do seu povo. O Senhor é o refúgio seguro do rei que ele escolheu. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Seu pastor deles e cuida deles para sempre. Amém. Meus irmãos, Salmos, ele é essencialmente hinos. Eles eram literalmente cantados no templo. Esse salmo de número 28, por exemplo, eu tenho uma gravação dele aqui, só para escutarmos um trecho dele. Vamos ver aqui. لداويد لك أدوناي يقرأ ثوري أنت حرش من مني بين تحشي من مني بين مشادي عيم يورد فوق شمع قول تخنوناي بشوعي إليك بنصي يداي إلتي برقل شيخا على تمشخني عيم غشعيم وعيم طالي آوين دوبري شلوم عيم غعيم ورعاب الففام
تن لهم كيف علا وخروع مع ليلهم كمع سيدهم تن لهم أشيب يملام لهم كيلو يفينو الفعلوت أدوناي والمعصي يداو يهرسي ولو يفنيم بروف أدوناي كي شمع قول تحنوناي أدوناي عزي ومغني بو بطع لبي ويني عزارتي ويعلوز لبي ومشيري أهدينو أدوناي عزلامو ومع عزي شعوط مشيحوه وشيع את עמך וברך את נחלתך ורעים ונשיאים עד העולם. Esse é o salmo cantado em hebraico. Muito provavelmente, na época de Davi, ele era cantado de uma forma parecida. Não exatamente com a mesma melodia, mas provavelmente com o mesmo estilo. Naturalmente, estilos musicais mudam de região para região e mesmo a questão estética da música, para nós aqui no Brasil, em pleno século XXI, pode não ser exatamente o estilo estético que nós vemos nas nossas igrejas, mas na época esse era um estilo muito popular e mesmo no Israel de hoje ele ainda é cultivado e é um estilo musical de alegria, de contentamento e extremamente difundido não só em Israel, mas em toda a região. E isso para lembrarmos que salmo ou saltério de maneira geral é um inário. Bom, dentro disso, eu gostaria de dar continuidade falando um pouquinho sobre o texto. São apenas 9 versículos. No primeiro versículo diz: Ó Senhor Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda. Não me deixes de ouvir o meu pedido. Se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos. Definitivamente é um reconhecimento neste hino atribuído a Davi, é um reconhecimento da dependência nossa na misericórdia de Deus. Veja bem, se não ouvir o meu pedido, eu estou jogado ao mundo dos mortos. Para terem isso é importante ter claro nas nossas mentes o clamor do hino, o clamor do salmista, demonstrando o que ele crê. Ele crê que o reconhecimento, ele faz o reconhecimento da dependência da misericórdia de Deus na vida dele de maneira completa. Sem este Deus que está sendo adorado, ele é como um morto. No verso 2, ele diz assim: ouve-me quando levanto as mãos na direção do teu santo templo e grito pedindo por tua ajuda. De novo, nós temos um clamor claro do salmista, incluído neste hino, para a misericórdia de Deus. Ouve, Senhor, quando eu levanto as mãos. Levantar as mãos em sinal de adoração, em sinal de clamor, em sinal de dependência de Deus, pedindo a ajuda. Este é uma súplica que nós vemos dentro deste hino, dentro deste salmo, presente não só neste em particular, mas em muitos outros salmos similares que nós encontramos no Saltério. No verso 3, diz assim: não me castigues juntamente com os maus, com os que praticam más ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. Repara que ao mesmo tempo que no hino o salmista clama por piedade,
ele destaca o perigo daqueles lobos em pele de cordeiro. Falam como se fossem amigos, mas o coração está cheio de maldade. A falsidade dentro do relacionamento humano é um dos maiores venenos que existe dentro da sociedade. E isso é apontado claramente aqui neste Salmo número 28 e demonstrado através do clamor do salmista, que ao mesmo tempo que ele clama por piedade, ele destaca, em particular, esse relacionamento com essas pessoas que são essencialmente lobos em pele de cordeiro. No verso 4, ele diz assim: castiga essas pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm feito. Dá aos maus o que merecem. Esse provavelmente, pelo menos para mim, foi o versículo que mais me chamou a atenção. Porque eu confronto diretamente com os ensinos de Jesus Cristo, que diz: amai a vossos inimigos. E aqui, claramente, ele está fazendo um clamor de destruição desses seus inimigos, daqueles que, por serem seus inimigos, também representam inimigos de Deus por não seguirem ao Deus que está sendo louvado. E aí? Bom, eu acho muito importante, quando nós estudamos a palavra de Deus, a contextualização. Entender o que está acontecendo neste momento que esta palavra é revelada. A palavra de Deus, ela tem validade eterna. Todavia, quando nós entendemos do contexto que ela é apresentada, o significado dela se torna muito mais rico e se torna muito mais interessante para analisarmos e aplicarmos nas nossas próprias vidas. É por isso, os irmãos já devem ter percebido, quando a gente vê livros sobre um livro da Bíblia, né? Nós vemos livros assim tremendamente grossos, como por exemplo esse aqui, olha, para fazer a seleção, eu peguei um desses livros aqui, tem um monte de textos, figuras e todo, onde este livro especificamente ele se preocupa em contextualizar as diversas partes da Bíblia. É uma coleção que tem acho que 9 volumes e que ela é toda dedicada exclusivamente para contextualizar, né? Aí você também vê mapas históricos, por exemplo, esse livro aqui, né, já é o volume 2, tem o volume 1, aqui também, tem várias cartas, vários mapas e que servem para nós fazermos um estudo comparativo com o contexto que tinha na época, tanto social como histórico e geográfico. Pois é, aí entra a importância da contextualização. Considerar que Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando de 3000 anos atrás. É um tempinho bom. E nesse período nós estávamos, por exemplo, no mundo como um todo, mas especificamente em algumas regiões, iniciando a Idade do Ferro. Quem se lembra lá, Idade do Bronze, Idade da Pedra Lascada, Idade do Bronze, Idade do Ferro. Isso significa que em algumas poucas regiões o ferro começava a ser trabalhado. Até então, o metal mais resistente que eles tinham para fazer utensílios era bronze, que no caso específico da Palestina, ele era utilizado nas minas de cobre que fica no sul do atual Israel, nas proximidades de uma cidade que hoje chama-se Eilat, né? Ali é que havia as minas exploradas principalmente pelos egípcios. Na época já fazia 1000 anos que era explorada pelos egípcios.
A metalurgia está nesse estado. As ciências, os relacionamentos das pessoas estão muito ligadas com esse contexto da tecnologia e do que eles conseguem fazer e entender. A língua escrita, por exemplo, né? A escrita de maneira geral, o hebraico em particular, surgiu nessa época. Aliás, nessa época que estão os escritos mais antigos achados em hebraico, num hebraico rudimentar, que os estudiosos chamam de proto-hebraico. Vieram justamente nessa época. Então, não existe nenhum tipo de registro em hebraico escrito antes desse período. Começou aí. É aí que foi desenvolvido. Isso tem uma série de implicações no entendimento das pessoas da época. E o principal deles que eu queria chamar a atenção, que para mim explica muito bem o texto que nós acabamos de ler, onde o autor fala: castiga essas pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm feito. Dá aos maus o que merecem. Eu lembro que existe um conceito na época muito importante que para nós hoje parece uma coisa ridícula, sobretudo vivendo em pleno século XXI. É que na época, do ponto de vista cultural, as pessoas ligavam a qualidade da pessoa, as características da pessoa com a própria pessoa. Para vocês terem uma ideia, é esse conceito de separar o que é a pessoa da pessoa em si. Ele só é um conceito que os gregos introduziram há mais ou menos 600 anos depois, do ano 400 antes de Cristo, que para nós é comum. Para Jesus Cristo e para sua audiência na época era algo óbvio, mas nas culturas mais primitivas não. A ponto de que em todas as culturas primitivas, ou na maioria delas, se vocês repararem, os próprios nomes das pessoas são ligados às pessoas. Então tem águia veloz, tem amigo de Deus, Daniel, tem nas culturas, sobretudo na América do Norte, lembra aqueles filmes de Bang Bang? Pena Branca, Touro Sentado, são todas tentativas nessas civilizações mais antigas, nessas civilizações menos, como se chama, menos evoluídas do ponto de vista de complexidade, né? Esta mistura entre o mal que a pessoa pratica e a essência da pessoa. Então, no caso, o que nós vemos é que o autor acha, coloca no mesmo termo a maldade do ser humano com aquele que pratica a maldade, que é diferente do discurso de Jesus Cristo, onde ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Dentro disso, meus irmãos, a gente está pronto para pegar o quinto versículo. O quinto versículo diz: eles não querem saber do que o Senhor tem feito, nem reparam nos seus atos poderosos. Por isso, ele os castigará e os destruirá para sempre. Que atual, meus irmãos. Aqueles que estão em pecado, aqueles que insistem no pecado, não querem saber da verdade revelada de Deus. Isso dói muito no coração de todo aquele que é consagrado a Deus, todo aquele que abraça a Deus como seu amigo, como seu Senhor. E 1000 anos antes de Cristo, essa era uma realidade. No seguinte versículo, versículo número 6, do Salmo 28, diz: louvado seja Deus, o Senhor, pois ele ouviu meu grito pedindo ajuda. Adoração de Deus. Louvado seja Deus. O que é a adoração?
A adoração é justamente isso. É elogiar, é dizer coisas boas de algo ou de alguém que se conhece. Você não pode elogiar aquilo que você não conhece. Você não pode engrandecer aquilo que você não experimentou. A adoração a Deus é consequência de um relacionamento com Deus. Não é possível existir adoração a Deus se não existir um relacionamento com Deus. E aqui, no verso 6, existe um claro louvor ou uma adoração a Deus em reconhecimento à sua graça, pois ouviu o meu grito pedindo ajuda. Ao contrário do que muita gente acha, o Deus revelado no Antigo Testamento, ele é o mesmo Deus da graça que Jesus Cristo revelou no Novo Testamento. O Deus da graça está claro nos Salmos, onde ele reconhece desde o versículo número 1, e nesse versículo em particular, ele ouve e pela graça ele concede. Ele não diz assim, ó, pois o Senhor deu a mim aquilo que eu mereço. Não, ouviu o meu grito pedindo ajuda. Louvado seja o Senhor. No verso 7, ele continua. Ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda. Por isso, o meu coração está feliz e eu canto hinos em louvor. Isso é uma exaltação à fé. Repara que ele, de maneira clara, ele mostra a fé que tem em Deus e revela e manifesta esta fé cantando hinos de louvor. No verso 8, assim diz a palavra: o Senhor Deus é a força do seu povo. O Senhor é o refúgio seguro do rei que ele escolheu. Adoração, de novo. Adoração, reconhecimento de quem é o Senhor. Vou enfatizar: não existe adoração sem conhecimento. Não existe adoração sem relacionamento com Deus. Isso é essencial que nós tenhamos claros. No verso 9, finalmente, ele conclui este salmo com o seguinte texto: ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Sê pastor deles e cuida deles para sempre. Uma das intercessões mais bonitas que você pode fazer em tão poucas palavras. Esse é a essência deste hino, deste salmo, onde nós temos o reconhecimento da dependência e da misericórdia de Deus. Temos o reconhecimento da graça de Deus. Entendemos que o significado do pecador diante da cultura da época é diferente dos conceitos que nós depois passamos a ter quando nós separamos o pecado do pecador. E, finalmente, ele mostra a intercessão aos outros como tão importante quanto as orações que ele faz por ele mesmo. Tão importante quanto a misericórdia de Deus para ele é a misericórdia de Deus para os outros que o cercam. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos guarde e nos dê o coração que receba da sua palavra e transforme nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por tua misericórdia, por teu grande amor, por livrar-nos do mal, por ser o nosso Deus. Venha estar com cada um de nós,
em nossas limitações. Que teu Espírito nos ajude a crescer em nosso relacionamento contigo. E que ao conhecermos melhor através deste relacionamento contigo, nós lhe cultuemos melhor. A ti todo louvor e toda glória. Em nome e por amor de Jesus. Amém.